Bom dia a todos que já estão aqui na live. Sejam bem-vindos aí. Quero dar um bom dia aqui a Sheila, ao DW, a Loisa, a Karina também, a minha mãe que está aqui, Michele, e a Vera também já entrou aqui comigo. Tudo bem com vocês aí, gente? Tudo jóia? Uma excelente manhã de quinta-feira para todos. É bom estarmos mais uma vez aqui. Essa manhã tão especial, tão linda, né? Que Deus preparou para nós, um dia abençoado. Já estou aqui com o meu chimarrão, aguardando aqui o nosso convidado, daqui a pouquinho mais, o pastor Thiago Wagner, da Igreja Unidos de Novo Hamburgo, uma igreja que eu tive a oportunidade de conhecer, uma pessoa maravilhosa, o pastor Thiago Wagner, que vai estar daqui a pouquinho com a gente aqui para tratar sobre um tema muito importante, que é sobre o tema dos desigrejados. E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, vamos discorrer sobre esse assunto. É um assunto bem pertinente para esse tempo que a gente está vivendo hoje. Daqui a pouquinho a gente vai ter oportunidade também de recebê-lo aqui na live. Então vamos aguardar mais uns minutinhos aqui. Daqui a pouquinho ele vai aparecer aqui para mim. E aí eu já trago ele junto para a nossa conversa aqui. Bom dia, irmã Vera. Deus te abençoe também. Um grande abraço aí para ti, para a família. Que Deus te abençoe aí, um excelente dia. A irmã Carmen também acabou de entrar aqui. Um grande abraço aí para a irmã Carmen, lá da Bahia, que sempre nos acompanha aqui nas nossas lives também. Então o estado da Bahia está representado aqui pela irmã Carmen. A irmã Carmen mora lá, mas é gaúcha, né? A irmã Carmen. Seja bem-vinda, irmã Carmen. Bom ter a irmã já aqui com a gente. A Tati também. Bom dia, Tati. Seja bem-vinda à live. Que bom ter a Tati com a gente aqui também. E agora o pastor Thiago aqui acabou de entrar, então já vou chamar ele aqui para a conversa. E aí? E aí, pastor Thiago? Beleza, joia? Joia! Beleza? Como é que tu tá? Mata, 100%. Desculpa o atraso aí, que eu sou meio limitado com tecnologias novas, assim. Que isso, todos nós. Estamos no mesmo barco. É. Seja bem-vindo aqui à nossa live aqui, dessa manhã de Obrigado. quinta-feira. Já tá com o chimarrão aí cevado? Tamo aí, É uma boa companhia aí nesses dias frios, né, que tem feito. Aí em Novo Hamburgo também tá fazendo muito frio. Tá. Eu nem sei que temperatura chegou, mas tava... A noite foi... Hoje de manhã, eu acordei de manhã cedinho, eu olhei lá pro meu pátio, pra grama, a grama tava branquinha. É mesmo, é. Branquinha. É a época Não, da mas Gravataí não é pra ser... Não é pra ser tão frio aí, Gravataí, né? Oi? Gravataí é pra ser menos frio do que aqui, eu acho, né? Menos frio. Mas aonde eu moro próximo a um lugar meio descampado, meio retirado aqui do centro, né, da cidade aqui. Então, onde eu moro é um pouquinho mais frio.
Mas a gente se vira como pode, faz um chimarrão. Quem tem fogão a lenha agora também já aproveita, né, para botar uma lenhazinha lá. Legal. Mas que bom, pastor Eu tô Thiago. atrás de um. Oi? Eu tô atrás de um fogão a lenha. Ó, o irmão Márcio Peralta já está com a gente aqui. Seja bem-vindo, irmão Márcio. Legal. Pastor Thiago sendo pastor Thiago. Não entendi o que ele quis dizer aqui. Coisa do Márcio. Então, gente, a gente está com um assunto aqui bem polêmico, né, para tratar hoje, um assunto bem interessante, que é sobre os desigrejados, né, pastor Wagner? Que é um movimento que tem crescido muito no Brasil. Os últimos dados do IBGE têm mostrado que há um crescimento exponencial do público evangélico, né? Então, ao mesmo tempo que a gente percebe que há um crescimento em termos de pessoas que têm aderido, né, ao cristianismo, o atrasado, esse Márcio, ele não perde a oportunidade. Na verdade, eu tava tentando achar no teu perfil a live, tava lá esperando e tal, mas eu não manjo dos Paranauê, que nem diz o pessoal. Então eu tava lá esperando e eu esqueci meu celular ontem na casa dos meus pais. Não sei se tu mandou mensagem, se tu me ligou, mas eu não eu fiquei sem informação aqui, ó, tem mensagem tua, né? Então Tá tudo em casa, aí, pastor. É intriga da oposição. Então a gente percebe que é um crescimento, né, do público evangélico, mas ao mesmo tempo, paralelo a isso, né, a gente percebe que também há um crescimento de um movimento que vem, né, ao longo dos anos, ganhando expressão, ganhando força, que é o movimento dos desigrejados, né? E dentro desse grupo dos desigrejados, a gente percebe que tem aqueles que são desigrejados por questões, às vezes, de cunho mais pessoal, porque se desiludiram, né, com a igreja institucional, e tem aquele grupo que é desigrejado por uma questão de opção e vivem atacando e criticando, né, a igreja organizada, a igreja institucional. Hoje está todo mundo desigrejado por causa da questão da quarentena e do isolamento, né, pastor Wagner? A gente pode dizer... Será? Eu não. Será que não está todo mundo desigrejado agora com esse distanciamento? Queria te ouvir um pouquinho, o que tu acha disso? E a questão do termo também, o próprio termo desigrejado, né? Qual é a tua visão? Assim, a gente vai aqui ampliar um pouquinho e trocar uma ideia. Eu gostaria de te ouvir também sobre o que tu pensa sobre esse movimento e até sobre o termo, né, desigrejado. Sim. Eu não entendo muito como um movimento, porque um movimento dá uma ideia de algo que é, de certa forma, organizado e meio uníssono, né? E quando a gente fala de desigrejado, a gente tem uma ampla gama do que pode significar esse desigrejado, né? Então pode ir desde o sujeito, né, de um lado, o cara que é um excomungado, né? Eu gosto muito de colocar o termo mais bíblico porque a Bíblia define certas coisas, né? Ainda mais nesse aspecto aí. Então o cara excomungado, que seria o cara que foi excluído, né, de uma igreja. Então, ele passou, às vezes, por um processo de disciplina, né, até que chegou o momento que ele foi excluído e talvez está irado contra a igreja, e isso o faz ser hoje um desigrejado, né. Até o cara que está na outra ponta do negócio, que é o cara que está, né, talvez um inocente lá, que foi enganado, está numa seita, né, está saindo de uma igreja para ser conduzido para uma seita, né. Então, tanto desse lado quanto desse lado, pode ser o cara que é crente no Senhor Jesus e está fora da igreja por motivo ou outro, quanto o cara que não é nem cristão, né, não é nem crente, e em termos de contabilidade, né, ele vai entrar para essa estatística, né, ele vai estar como um desigrejado, mas, né, é interessante e importante classificar
todos os passos que estão aqui no meio, né? Então pode ter lá, inclusive o apóstata, né? O cara que largou a fé, né? Por motivo ou outro, então ele também vai se colocar como um desigrejado, né? Vai ter o cara que vai dizer, já tentei ser evangélico, não deu certo. Uma vez eu estava num evangelismo lá, aqueles evangelismos de porta em porta, e aí essas respostas às vezes o cara recebe, né? Uma pessoa falou assim, eu já era evangélica, fui lá pegar um dinheiro e daí eu saí depois. Aí eu fui entender o que é pegar um dinheiro, acho que é banco, né? Daí, não, eu queria uma bênção, aí eu recebi o dinheiro, aí eu não precisei mais ir, porque eu só precisava do dinheiro. Então eu estava na igreja evangélica para ser abençoado de alguma forma, financeira, e quando isso aconteceu, então ela se tornou uma desigrejada, então ela se denomina uma ex-evangélica. Né? Tentei ser crente lá por um tempo, não precisou mais, é uma barbaridade. Né? Então, dentro do termo desigrejado, vai abranger toda uma gama de vários tipos de pessoas que, por motivo ou outro, se denominam dessa forma. Né? Então, quando a gente vai abordar e entender, é importante a gente pegar assim, sobre o que a gente está falando. Né? É o apóstata, não, é o excomungado, ou é o cara que, né, se desviou porque foi enganado por uma seita, ou é o sujeito que simplesmente se irou contra a igreja, ou uma atitude da igreja, às vezes impactado por uma má teologia, às vezes impactado pela má conduta de maus líderes, né, às vezes lobos que estão, né, como líderes de igreja, que tem, né, a gente às vezes quer negar isso, né, mas é bíblico, né, bíblico. Haverão lobos no meio de vós, e muitos deles, né, líderes dentro de igrejas, né, inclusive incentivando pessoas a sair da própria igreja. Então a gente sabe que tem essas pessoas no nosso meio, muitos desses pastores têm presença web, né, presença online, e né, as lives deles são bem mais populares que as nossas, então a gente sabe, né, que esse povo tem ouvido, né, eles têm sido ouvidos por um povo, né, Provérbios 70, Salmo 73, né, vai falar que essas pessoas são bebidas a largos sorvos, né? As pessoas estão bebendo com os goles grandes da sabedoria desses sujeitos e com isso, né, acabam alimentando muitas vezes, né, ódio no coração, ira, maledicência contra a igreja institucionalizada ou contra os seus próprios líderes ou contra irmãos específicos, né, irmãos da igreja. E aí, né, tem esse ódio aí somado a eventos que aconteceram, muitas vezes as pessoas vão se tornar, né, o que a gente vai chamar de desigrejados. Uhum. Então, pelo que tu tem colocado aqui, existem muitas razões que estão por detrás de uma pessoa se tornar parte desse grupo dos desigrejados. Todas essas razões vão passar, claro, pelo coração humano. Né? Então, a Bíblia é bem clara que nós temos desejos, e por causa desses desejos, então, a gente vai seguir as nossas próprias inclinações pecaminosas. Né? Se a gente dá vazão a esses desejos, se a gente vai atrás desses desejos, né? Então eu tenho um desejo por justiça social. Né? Então eu tenho um desejo que a igreja devia estar fazendo caridade, justiça social e tal, e para o cara que tem um desejo desenfreado nessa área, ele nunca vai ser satisfeito. Não importa o que a igreja faça, ou quanto a igreja faça, não vai ser suficiente para ele aceitar o que a igreja está fazendo. Normalmente, esse sujeito que se ira contra isso, ele é aquele sujeito que quer ação, mas não quer envolvimento. Né? Então, ele quer ver a igreja fazendo e se envolvendo em obra social, mas normalmente ele não se envolve muito. Então, ele vai dizer, a igreja não faz o suficiente, a igreja não faz obra social, a igreja tinha que fazer obra social, e ele milita, de certa forma, nessa área, pensando numa justiça, numa forma de que a justiça social se estabeleça. E ele quer fazer uma justiça humana nisso, né? Ele não quer a justiça de Deus dessa forma acontecendo. Ele quer uma justiça humana, né? E a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, de forma irada, ele vai se posicionar contra a igreja, né? Dizendo, a igreja não faz o suficiente, a igreja não faz o que eu acho que a igreja deveria fazer. Então, nisso o cara se ira muitas vezes contra a igreja e se torna, né, um desigrejado. Dizendo, fui na igreja, mas a igreja não foi suficiente para né, lidar com o meu desejo, na verdade. Então, o desejo humano, essa é a centralidade. O desejo humano no coração, né, o que a pessoa deseja da igreja,
No momento que ela não tem aquilo lá satisfeito na sua igreja, ela vai ou procurar um grupo, né, porque existem agora daí grupos organizados de desigrejados, ou vai se limitar a congregar com os seus, né, alguns vão, né, claro que existem várias desculpas teológicas para ser um desigrejado, né, e uma delas é aquela, né, onde tiverem 2 ou 3, lá estarei presente. Daí usa esse termo aí, esse texto, para descrever, né, dizendo que por causa disso, então, não precisaria de igreja, né, não é necessário congregar em igreja. Então, tem, né, todos os tipos de desculpas teológicas, mas na verdade o que está por trás é o coração humano, muitas vezes, muito frequentemente, um coração irado. E a questão da salvação, pastor Tiago, o que eu percebo muitas vezes hoje, né, que as pessoas linkam muito a questão de estar numa igreja, eu estou protegido, eu estou salvo, né? Até dentro da própria, dentro do próprio catolicismo, né? Muitas pessoas, quando vêm para a igreja evangélica, elas trazem uma herança católica. Então, dentro do catolicismo, nós sabemos que há esse entendimento, essa visão da excomunhão, da pessoa que é excomungada da igreja, né? E que fora da igreja não há salvação. Então, como é que tu lida com essa questão? Como é que tu enxerga isso também, essa questão da salvação? Porque tem muitas pessoas que dizem, não, eu não preciso da igreja para ser salvo, para viver meu cristianismo, né? Eu consigo ser um cristão fora da igreja, independente da igreja. Mesmo sem fazer parte de uma igreja organizada, eu consigo ler a minha Bíblia em casa, eu consigo orar, eu consigo ter a minha comunhão com Deus e não vou perder a salvação por causa disso. Então, muitas pessoas, elas se baseiam muito nisso, né? na questão da sua salvação ser individual. Então, já que, né, para eu ser salvo, eu preciso apenas crer em Jesus, para que eu preciso da igreja? Eu já me frustrei muito com a igreja, só arranjei problema até hoje com as igrejas que eu tentei me filiar, participar. Eu sei que existe essa questão do coração pecaminoso, né? Mas a gente olhando para essa questão da salvação, como é que tu enxerga isso? Toda a má doutrina, ela vai levar a um mau comportamento, né? Todo mau comportamento ele é baseado numa má doutrina. Então, como tu citou aqui, né, existe uma má doutrina que é muito abraçada pelo catolicismo, não muito diferente, também abraçada pelo contexto pentecostal, muitas vezes, né, onde o sujeito que está em pecado ou cometeu algum pecado, então agora perde a sua salvação, está longe de Deus, então ele precisa estar na igreja para manter a sua salvação. E claro, isso é uma obra humana, né? É quando a pessoa consegue manter a sua própria salvação. Então a gente entende isso como uma má doutrina, né? Claramente uma doutrina errada. E a pessoa então fica refém dessa má doutrina por muitos anos, até que ela descobre a boa doutrina nesse aspecto, talvez, né? Então está a parte da igreja é um pecado, talvez errado, mas isso não vai me condenar a danação eterna, né? Tá longe de Deus por toda a eternidade. Então então estou livre para fazer o que eu quero. Enquanto, na verdade, quando Cristo nos liberta, na verdade, ele nos liberta para que a gente esteja agora obedecendo, né, o que Deus quer de nós. Então, no momento que Deus quer algo de nós, uma das coisas que Deus quer é o relacionamento. Ele nos coloca em igreja. O próprio Jesus, né, várias vezes, né, muitas vezes as pessoas não estão, né, lendo os textos bíblicos, né, para entender que quando Deus nos salva, ele reestrutura um relacionamento que é vertical com ele, para que nós possamos, né, criar agora um relacionamento horizontal com outras pessoas que querem também fazer o que é certo perante o Senhor. E a gente chama isso de igreja, né, pessoas que querem, em comunidade agora, em conjunto, obedecer a Deus. Muito frequentemente vão desobedecer, muito frequentemente vão pecar, inclusive, mas isso tudo faz parte de ser igreja. Então vai ter ali o exortar uns aos outros, o incentivar uns aos outros as boas obras, e tudo isso vai acontecer no contexto agora horizontal, no contexto de igreja. Então nós somos salvos por um relacionamento vertical com Deus, mas para agora desenvolver um relacionamento horizontal com outras pessoas. E isso é ser igreja, isso é estar em igreja. Então se usa aí alguns textos isolados, né, para se defender o fato, o estar agora sozinho, né, ou
em alguns grupos, né, e existem maus líderes, né, que acabam criando até associações de desigrejados, onde eles chamam isso de não igreja, né, ou vamos chamar igreja orgânica, igreja, tem outros termos, né, orgânica talvez seria, né, um sistema mais comum, ou a igreja, né, tem nenhum nome de igreja, porque a igreja original não tinha nome, não tinha prédio, não tinha nada, e isso fica num nível de desorganização tamanho, e o que é pedido para igreja por Cristo não é obedecido, né? Então, por exemplo, a administração dos sacramentos ou das ordenanças, né? A própria ceia e batismo. Então, esses grupos, por exemplo, eles não fazem ceia e batismo muito frequentemente. Se eles começam a fazer isso, eles têm que se organizar para isso, e isso muitas vezes vai fazer eles se tornar igreja, né? Então, acaba se tornando um problema, porque aí eles se tornam igreja. E a gente até teve recentemente algumas experiências ali na nossa igreja. A institucionalização da igreja é um processo inevitável, né? Ou seja, tu sai do sistema, tu acaba caindo dentro de um outro sistema, que não é o anterior, né? Mas é um novo sistema, né? Eles falam em três momentos que uma igreja vive, né? Então, tem o momento inicial, que é o movimento, eles chamam de movimento, onde a igreja começa a acontecer, pessoas começam a se converter, geralmente em torno de algum evangelista, uma pessoa que tenha esse dom aí de evangelismo. Então, a igreja começa a nascer e ela não é organizada. Toda a igreja, de certa forma, começa assim. Então, disso ela acaba se organizando, é o que eles chamam, então, de um processo organizado, né? Uma igreja mais institucionalizada. Eles vão chamar de máquina, onde as coisas são acertadas, se cria estatutos, se cria, né, porque tem conflitos, brigas, tal. Não, vamos ajeitar isso aí, vamos fazer um estatuto, vamos fazer uma declaração de fé, né, porque, né, tem ataques e tal, né, vamos organizar. Então às vezes é o mesmo pastor, né, que começou lá, às vezes já é outra geração de pastores, vão organizar a igreja para que a coisa, né, se encaixe direitinho. E ali, então, a igreja vira com uma cara, claro, muito mais institucionalizada. E acaba, né, se sujeitando ao governo, cria um CNPJ de igreja, né, paga imposto, eventualmente compra prédio ou não compra prédio, isso é decisão da própria igreja, aluga prédio, não aluga prédio, isso dependendo da necessidade de quantidade de pessoas. Né. Então, o segundo momento, para um terceiro momento, que muitas vezes vai acontecer, que essa igreja acaba se tornando uma igreja histórica, mas não só no sentido histórica, né, não quero ser pejorativo aqui, mas uma ideia onde o grupo acaba idolatrando o sistema de igreja mais do que o próprio Deus. Né? Então ali acaba, né, a nossa denominação, o nosso prédio, nossos costumes, e ficam em torno dos próprios costumes e deixa de ser igreja organizada e deixa de ser igreja também com aquele vigor inicial. Né? Então muitas pessoas aqui estão se decepcionando. Algumas estavam presentes lá no começo, se decepcionam agora porque não é mais como era antigamente. Outras que vão entrar, né, num sistema institucionalizado, onde eles não prezam pelos mesmos bons costumes dos antepassados, né, os mesmos hinos que os nossos antepassados cantavam e tal. E acabam, então isso acaba acontecendo por causa desses momentos que a igreja vive. Né? Esses três momentos, eles são importantes da gente, inclusive, avaliar as nossas igrejas, né? Que tipo de momento eu estou vivendo como igreja e como não entrar para um sistema histórico, né, onde eu só contemplo o passado e a minha vida de igreja é contemplar o passado e não mais viver a vida cristã de forma original, verdadeira, evangelizando e crescendo, né, estando pronto a crescer pessoas. Então, eu acho que esses processos de como a igreja se desenvolve ao longo da história, ele é importante para nós, inclusive como pastores, avaliar. Interessante. Tu queria compartilhar também, pastor Thiago, a respeito de uma experiência que tivesse na tua igreja também. Como nós hoje somos pastores de igrejas locais, né? Tu em Novo Hamburgo, eu em Gravataí, a gente percebe essa realidade o tempo todo, né? De pessoas que chegam, né, procurando uma igreja, um grupo para congregar, para se formar, para criar laços, né? E às vezes são desigrejados, e nós trabalhamos muito esse processo de levar uma pessoa desigrejada a se tornar igrejada, né? A se igrejar, né? Se vincular a uma igreja organizada, uma igreja institucional. Esse é um ponto que eu gostaria de
assim, de te ouvir a tua experiência nesse sentido. Acho que queria compartilhar alguma coisa assim com a gente. E outro lado também, outro aspecto dessa questão também, que eu acho que é interessante a gente tratar aqui, é que existe alguns teólogos, pensadores, escritores, né, inclusive o Franklin Viola, não sei se tu já ouviu falar nisso, um autor também que tem falado muito sobre reimaginando a igreja. Até esse autor escreveu um livro com esse título, né? Reimaginando a igreja. E na visão dele, na linha dele, a igreja ela não precisa de uma estrutura física. Ou seja, todos os templos hoje que são construídos, catedrais, prédios, né, é um reflexo de uma visão constantiniana, né, da igreja, porque a igreja é prédio, a organização, ela inicia ali com Constantino, né? Antes de Constantino, a igreja ela acontecia nas casas, era um movimento mais orgânico, né? E com o tempo ela foi se tornando uma instituição muito pesada, uma estrutura muito pesada, em vez de ser uma estrutura leve, né? Então, o foco mais na igreja organização do que na igreja organismo. Então, existe essa tensão e até, às vezes, uma polarização entre igreja organização e igreja organismo, né? Será que aí não vem também algumas dificuldades também aí? É engraçado, eu tinha chegado a pensar sobre essa questão que todo desigrejado raiz, ele acaba citando Constantino cedo ou tarde, né? Então, o Constantino tem as costas largas, né, para culpar a igreja, né, de muitos aspectos. Aí, realmente, eu falo assim, cara, Constantino, ele inventou o domingo, cara. Domingo não era feriado. Ele inventou, qualquer cara que inventou o domingo tem o meu respeito. Não fala do cara que inventou o domingo. Assim, é muito difícil tu apoiar, é embasado, né? Tu pega um cara do ano 400, Constantino é 400 e pouco, eu acho, né? Tu pega um cara dessa época para te embasar um teu sistema eclesiológico, filosófico, né? Inclusive para criticar ele, é brabo, sabe? É complicado. Ou o cara é desinformado, né? Que frequentemente acontece, ou ele é desonesto, né? Mas muito frequentemente ele é desinformado, né? Então, se ouve falar do que se disse, que o Constantino disse e fez, né? Então, quem inventou esse sistema foi Constantino. Quem tirou os livros da Bíblia foi Constantino. Quem formou a Bíblia do jeito que foi Constantino. Então, o Constantino tem as costas largas, né? Enquanto, na verdade, a boa história, né? A boa interpretação da história não leva a isso, né? Constantino, ele não fez Bíblia, ele não tirou o livro da Bíblia. Constantino não era ninguém, né? Para a igreja, de certa forma. Ele liberou, inclusive, que a igreja fizesse muitas coisas, e liberou para que, e favoreceu para que pastores e líderes se reunissem naquela época, para que fizessem as suas reuniões e conseguissem fazer lá as suas convenções, né, que a gente chama de... Como é que a gente chama? Os concílios, né? Então, ele favoreceu para que a coisa andasse, né? Ele foi alguém que, por muitas vezes, né, parece estranho à igreja, não parece, em muitos momentos, ser um convertido pelas suas ações, mas, querendo ou não, ele favoreceu em muitos aspectos a igreja brasileira, assim como a gente poderia dizer, né, ame ou odeie o Bolsonaro, em muitos aspectos, ele pode, inclusive, favorecer a igreja cristã, ou desfavorecer, né, dependendo das suas leis que ele faz, tal, ele, né, pode agir diretamente sobre a igreja cristã. Então, as pessoas vão olhar para trás e dizer, foi o Bolsonaro que inventou a igreja como é hoje, né? Então, é besteira fazer esse tipo de coisa, né? Uma coisa, imagina, a igreja já existia antes de Constantino, continuou existindo depois de Constantino, assim como, sei lá, Bolsonaro, Dilma ou qualquer outro que vai favorecer ou deixar de favorecer a igreja cristã. Então, essa é uma realidade. Eu acho que citar Constantino é uma coisa que realmente, frequentemente, esse pessoal faz, por causa de autor A, autor B, que muitas vezes são críticos à igreja. É interessante a gente pensar na crítica, né? Toda crítica, quando alguém se torna um crítico ferrenho
a igreja está imbuído de ira. A ira e a crítica andam juntos, desde que o mundo é mundo. Então, toda pessoa que é crítica, ela é uma pessoa irada. Isso é fato. Então, se a gente pensa nesse sujeito irado, né, o que a Bíblia fala sobre o irado? Né? Fala lá em Provérbios, né, não vos associeis com o iracundo, né, aquela pessoa que é irada. Não se associe com ele, para que não aprenda as suas veredas, para que não aprenda a andar no caminho desse sujeito. Então, se a gente se associa com o iracundo e acaba lendo esse sujeito, seguindo ele no Instagram, Facebook, que seja, assistindo as lives, participando, né, do dia a dia de um irado, a gente vai se tornar irado também. A gente vai se tornar irado contra um sistema de igreja, vai adotar um sistema irado contra a própria igreja, e lá, no final ainda do texto de Provérbios, né, e com isso a gente vai enlaçar a nossa alma. A nossa alma vai ficar enlaçada junto ao iracundo. Então, uma terminologia pesada para uma quinta de manhã, né? Não vos associeis com o iracundo, né? Para que não enlace a sua alma, mas é um fato, né? O jeito, o formato bíblico que isso acontece. Né? Fala lá em Provérbios também que o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Né? Então, tudo isso, né, a gente consegue ver como a má conduta do irado, ou até do tolo, né? Fala sobre não repreender o tolo, né, porque disso vai trazer problemas para si, né? Repreenda o sábio e ele vai te amar. Então, tudo isso vai dizer respeito ao coração daquele sujeito ou daquele grupo, né, que às vezes é um coração irado ou um sentimento conjunto de ira em comum, contra um objeto em comum, que é a igreja institucionalizada. Então, cada um vai chegar ali, é bem interessante, eu te falei, né, que a gente teve recentemente um processo onde um grupo de desigrejados chegou na nossa igreja, e foi através do líder dele, o líder local, né? Era um sistema que é mais ou menos assim, existe um líder maior, que é um cara lá de Santa Catarina e tal, que ele organiza grupos em todo o Brasil, e aqui em Novo Hamburgo, então, tinha esse grupo local, e esse grupo local, então, tinha vários tipos de pessoas, né? Desde ali do apóstata, até o cara que era inocente, porque funcionava como uma seita, em muitos aspectos, e eles começaram a perceber isso. Eles começaram a perceber que eles estavam se deixando enlaçar numa seita, onde o sujeito, de forma irada, estava conduzindo essas pessoas ao buraco, né? A serem irados também. E esse casal, então, apareceu um domingo ali na igreja, contaram como é que funcionava e tal. Eu relatei alguns problemas possíveis desse sistema, né? E eles falaram, cara, é exatamente isso que acontece, né? Então, não existe, por exemplo, a ministração das ordenanças ou dos sacramentos, né? Não se faz batismo e ceia, o estudo bíblico é, né, bem leve e tal, o que acaba, no final das contas, o pessoal reúne para comer e fala mal de igreja. E aí, nesse processo, então, o que eles falam? Fala mal de pastor, cada um citava, né, coisas negativas em relação à igreja, se citava, né, más experiências, e as pessoas ficavam, então, cozinhando aquela ira. Entre eles, havia ali um cozinhar de ira, onde ficava falando mal de igreja, falava mal de pastor, falava mal de... Então, toda notícia que saía, pastor lá no Ceará abusou de uma criança. Estava lá nos grupos deles cozinhando o negócio. Pastor traiu a mulher não sei aonde, né? Então, essa coisa se cozinhava. Então, aquilo lá ia sempre alimentando a ira, né? Claro, fomentando uma ira em comum contra a igreja, onde qualquer um desses, né, que estivesse participando de um grupo desse, ia ser irado contra a própria igreja. Então, eu falei do perigo disso aí, falei de que eles, como líderes, eles tinham responsabilidade. Eles eram líderes no sentido que eles organizavam reuniões locais aqui. Então, aquelas pessoas daquele grupo começaram a participar, congregar ali na igreja. Muitos hoje são membros hoje da nossa igreja. Alguns deles saíram, né, alguns deles acabaram não ficando, mas vários chegaram a visitar, conheceram a igreja, e eu pude perceber como que esse processo, então, vai acontecendo no coração humano, que é o que a gente quer atingir. Né? Eu quero atingir o coração humano de cada um daqueles sujeitos e tentar ajudar eles a se libertar da ira, né? O todo dá vazão à ira. E quando essa vazão, então, aparece, né? Quando se fala, então, porque Constantino, porque pastor, porque blá, 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 membro tal e tal igreja, fizeram isso comigo, fizeram aquilo, né? Muitas vezes até bem embasados, porque, né, às vezes foram vítimas de uma má teologia, foram vítimas de seitas. Então, precisa separar e tentar ensinar o que é necessário para esses sujeitos, e aí vem aquele negócio de repreender, né? Precisa ser repreendido, às vezes a má doutrina, o mau procedimento,
a ira, inclusive, precisa ser repreendida, e aí a gente vai ver quem é sábio e quem é tolo. O tolo, quando é repreendido, né, ele vai se voltar contra ti. O sábio, quando é repreendido, ele vai te amar. Provérbios 9 e 8, né? Isso é um processo que está descrito na Bíblia, né? Dê instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Então a gente conhece as verdades bíblicas, né? E às vezes a gente não quer fazer uso, né, no dia a dia. Então, fazer uso da Bíblia e imergir aquelas pessoas na Bíblia, né? Falar de Bíblia, eventualmente aquele sujeito vai falar, que Bíblia eu quero mais ser feliz, né? E vai ao mundo. Ou não, cara, é isso aqui mesmo. É Bíblia, eu quero Bíblia, é isso que eu preciso. O meu grupo às vezes precisa. E é legal, esses líderes, eles são hoje membros na igreja lá, e pelo menos aí uns 4 mais estão presentes até hoje na igreja lá. É interessante, né? Como a gente percebe assim que as pessoas elas acabam dando vazão a esse sentimento carnal, vamos dizer assim, né? Essa postura de carnalidade. Né? E a irmã Carmen aqui colocou aqui, eu particularmente não aceito que falem mal das igrejas, muito menos de pastores. Ninguém sabe o trabalho de pastor para conduzir uma igreja. Né? Eu até ouvi dizer um tempo atrás, né, que as pessoas têm que tomar muito cuidado quando elas começam a bater demais na igreja, porque a igreja ela tem um noivo, né? Então, quem gostaria, né, que alguém chegasse para sua esposa, né, e começasse a chicalhar a sua esposa, falar mal, criticar, ofender a sua esposa? Qual esposo que ficaria calado diante de uma situação como essa? O esposo sairia na defesa da sua esposa, né? Então, às vezes o problema de bater demais, né, na igreja é que tu vai ter que encarar o noivo. Né? Em algum momento o noivo vai se apresentar. O Márcio falou aqui também, aqui achei interessante aqui, sobre um líder, né? O irmão Márcio Peralta aqui falou sobre um líder cristão que é muito conhecido hoje, né, nas redes sociais e na internet. E esse pastor, esse pregador, ele tem... Eu acho que a internet aqui do pastor Tiago deu uma travada aqui. Acho que voltou agora. Voltou a sua internet aí, pastor Tiago. Aí, galera. Voltou. Cai. E o Márcio aqui fez menção aqui desse líder, né? Não sei se posso chamar ele de pastor, porque ele não é pastor de uma igreja, de um rebanho, mas é um líder, né, é muito conhecido hoje no Brasil, que tem exercido uma influência muito forte também, principalmente né, assim, sobre essas pessoas que estão iradas contra a igreja institucional. Oi? Queremos nomes. Queremos nomes. Vou falar aqui, o Caio Fábio, né? Ele trouxe o nome do pastor Caio Fábio. E com certeza... Sabe que esse negócio de falar nome é interessante, porque é importante, de certa forma, né, a gente citar nomes, porque Paulo faz uso de nomes, né? Ele diz, olha, tal e tal cara, né, são... Eu acho que o pastor Tiago aqui está tendo um probleminha com o sinal dele. Vamos ver aqui se vai voltar. Pastor Tiago. Pessoal, acho que deu um probleminha aqui com o sinal, com a conexão aqui. Pastor Tiago não conseguiu finalizar aqui o pensamento dele, né? Ele estava bem na hora que ele estava articulando aqui a fala dele. Nós tivemos um probleminha com o sinal, mas daqui a pouquinho eu vou chamar ele de novo aqui a hora que ele aparecer para a gente continuar aqui da sequência ao assunto que a gente estava tratando aqui sobre a questão dos líderes. Ele estava falando aqui sobre fazer menção, né, de alguns nomes. Nós falarmos de alguns nomes de alguns pastores e líderes hoje no Brasil que tem influenciado muitas pessoas a se voltarem contra a igreja institucional, né, assumirem uma posição, uma postura
de romper com o sistema, com a igreja institucional, com a igreja organizada. Então, o irmão Márcio aqui também, Márcio Peralta, que acabou de falar aqui que uma comunidade cristã, vamos ler aqui o que ele colocou, uma comunidade cristã é composta daqueles que se arrependeram, creram e têm experiência em comum do Evangelho, que é uma mensagem de graça, e isso não é possível fora da igreja. Uma comunidade cristã é composta daqueles que se arrependeram. É isso aí. Vamos esperar o pastor Tiago, a hora que ele aparecer aqui, eu já chamo ele de novo, né? Então, dentro disso que o irmão Márcio compartilhou aqui agora, né? Essa questão de que aquelas pessoas que têm uma experiência com Cristo e elas se convertem, elas são regeneradas, elas nascem de novo, né? Automaticamente elas se tornam membros do corpo de Cristo. Então, eu percebo que há um conflito também, uma contradição de termos na palavra desigrejado. Porque teologicamente falando e biblicamente falando, não tem como eu ser um desigrejado a partir do momento que eu crie em Jesus, né? Então, a partir do momento que eu crio em Jesus, eu me torno automaticamente igreja, eu me torno parte da igreja, eu me torno um membro do corpo de Cristo. Né? Então, eu estou integrado a essa comunidade da fé. Eu faço parte da família da fé. Então, é impossível, né, alguém que se converteu verdadeiramente, que é um cristão genuíno, ser ao mesmo tempo desigrejado. Né? Porque, biblicamente falando, a partir do momento que eu creio em Cristo, eu sou inserido também no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, isso é uma contradição de termos, né? Um cristão desigrejado é uma contradição de termos, porque um cristão verdadeiro, ele vai ser um crente igrejado, porque ele vai estar pertencendo à igreja, que é o corpo de Cristo. Certo, gente? É isso aí, me fiz entender aí? Obrigado aí, irmão Márcio, pela participação, contribuição. A irmã Michele também colocou aqui. O Caio Fábio foi inspiração para o movimento de desigrejados em uma igreja que frequentei. Muito triste. A irmã Michele aqui citou, né, que ela fez parte de uma igreja onde ela ouviu falar muito nesse pastor, o Caio Fábio, e como sendo alguém que defendia, que saía na defesa de que você não precisa fazer parte de uma igreja, de que não, né, de que você pode sim ser um crente desigrejado. Né? Muito triste. Ela colocou aqui, a irmã Michele, né? O Caio Fábio ainda continua sendo, né, uma fonte de inspiração para esse movimento que tem crescido hoje no Brasil, esse movimento, esses grupos, né, chamados de desigrejados aí. Então, o Caio Fábio, né, ele é um líder que ele, hoje, eu acho que isso é um desserviço, né, um líder como ele, que poderia exercer uma influência positiva sobre a igreja hoje, exercer uma influência negativa. Né? Então, ele poderia ser um grande líder, assim, no sentido de animar a tropa e não desanimar a tropa. Né? Aqui está o pastor, aqui, Tiago, voltou com a gente, aqui teve um probleminha no sinal aqui, já está de volta. Foi teu problema? Fui eu. Hã? Eu caí ou tu caiu? Ué, eu tava achando que foi aí. Não, pode ser, eu não sei nada desse negócio aí. Pode ter sido aqui também. Não sei. Eu parei ali na parte em que tu estava falando sobre a questão de nós citarmos os líderes, né? A gente chamar pelo nome, né? Os líderes, como Paulo fala lá, Emineu, Fileto, né? Que me causaram muitos males, né? Pode seguir aí, pode seguir na tua fala. Eu te fiz citar o cara, né? Mas eu acho que é interessante e é relevante para as pessoas que estão tanto assistindo vocês nos cursos e tal, porque às vezes a gente fala assim, o cara crê em tal e tal coisa, o sujeito lá que crê em tal, as pessoas não ligam o tipo de filosofia ou informação que a pessoa está dando à pessoa, que continua muitas vezes assistindo a pessoa pensando, nossa, o cara fala com tanta sabedoria, tanto conhecimento, e não percebem que, na verdade, né, estão trazendo má informação e má teologia.
né? Então, citar às vezes é interessante, é importante. Desculpa ter te forçado a citar, mas é só meio que uma brincadeira também. Mas são líderes expoentes, né, na ira contra a igreja. Então, você vê o processo, por exemplo, de um Caio Fábio, o que aconteceu? Ele foi, né, eu não sei qual é que foi o processo exatamente, né, mas que eu sei foi um sujeito excomungado, né, ele acabou saindo de dentro de uma igreja e virou um apóstolo, né. Ele largou a fé verdadeira em muitos aspectos, e hoje, então, ele, por causa da sua ira, né, ele se torna relevante, porque as pessoas têm o coração irado, olham para ele como um modelo de ira, inclusive, e se associam com o iracundo, enlaçando assim a sua própria alma. Então, é um processo bíblico de Provérbios 22, como que isso acontece. E até se parece que é uma contradição, porque ao mesmo tempo que o pastor Caio Fábio, né, ele bate na igreja institucional, né, ao mesmo tempo ele é convidado por muitas igrejas para pregar, né? Então ele visita igrejas, ele prega, né? Então a gente não vê muita coerência, né, em algumas posturas. Não na minha igreja. Como? Não na minha igreja. Então parece meio contraditório. Uma questão aqui, pastor Tiago, que eu gostaria de te ouvir também, é em relação à questão dessa igreja online, né? Hoje, a maioria das igrejas hoje estão se encontrando virtualmente, né? As igrejas os cultos hoje estão sendo transmitidos online, né? Então as reuniões, isso será que não fortalece ainda mais esses grupos de desigrejados? Porque eu tenho percebido que muitas pessoas elas vão se desencantando com a igreja, né, organizada, e elas vão se alimentando de conteúdos virtuais. Então ela ouve o pregador na internet, ela começa a acompanhar né, pelos canais, né, assim, redes sociais, né, começa a se alimentar de tudo aquilo que a internet vai produzindo, porque ela acha que ela não há necessidade de ela se edificar espiritualmente no coletivo, na comunhão. Ela pode se edificar em casa, assistindo vídeos pelo YouTube, por exemplo. Muita gente faz isso. Então, será que isso não, não fortalece mais ainda essa bandeira dos desigrejados? O que tem acontecido com essa onda de pregadores é uma coisa inevitável, né? Vai ter cada vez mais informação. A internet é uma fonte de informação sem fim, está todo mundo postando e criando conteúdo. Então, dentro desse conteúdo vai ter conteúdo bom e conteúdo mau, né? Então, existem conteúdos bons, né? Bons pregadores, só que, claro, muitas vezes as pessoas, né, chegam aí com essa intenção errada, inclusive, de que isso seja a única fonte de alimento espiritual e creem que isso seja suficiente, né? Então, eu assisto o Marcos Bianconato lá, eu assisto um cara até bom, né, em todos os aspectos teológicos e tal, tudo. Só que eu me limito a isso, né, eu só faço isso, não congrego numa igreja. O próprio pregador que está ali do outro lado não concordaria com esse procedimento, né. Então, qualquer bom pregador, qualquer bom pastor, né, não concordaria com esse tipo de procedimento do membro de igreja fazendo, né, dessa forma aí, ou não membro, né, de igreja. Então eu acho que é de responsabilidade, né, muito desses pregadores de deixar isso muito claro. Muitos dos caras bons lá nos Estados Unidos, eles têm, todo vídeo eles têm uma introduçãozinha no começo, que eles falam, esse vídeo aqui, ele é para sua instrução, para sua devocional, sei lá, mas ele não deve substituir o seu congregar em igreja, porque na igreja local, rapidinho, sabe, coisa de 10, 15 segundos, passa isso e entra o vídeo do cara. Então, todo vídeo ele está lá exortando, o pregador está lá exortando, não, isso aqui não é suficiente, não é só isso. Tá? Então é interessante que esses caras, eu já vi, né, o Nicodemos, por exemplo, fazendo isso, o próprio Antonato, frequentemente, quando são vídeos para web, assim, eles fazem isso, né, eles dizem, congregue na sua igreja, tal, faça isso, é um crescimento. Mas, claro, o cara que não tem, né, o desejo de cumprir as instruções de Cristo, ou às vezes também não chegou a um momento dele, ou não conhece nenhuma igreja saudável, mas muito frequentemente a gente recebe pessoas na nossa igreja que visam pregação A, B, C, e estavam às vezes em movimentos inclusive de desigrejados, ou eram por si próprias desigrejadas, e acabaram chegando na nossa igreja
porque tiveram contato com boas pregações, boa doutrina, e acabaram chegando, então, na nossa igreja, procurando uma igreja bíblica, né? Ou muitas vezes vão procurar uma igreja, o termo que acaba se usando não, mas tem um termo que eles procuram, que é uma igreja reformada. Reformada. Interessante, não se procura uma igreja bíblica, se procura uma igreja reformada. Eu tenho ouvido muito falar em calvinismo. Agora, a igreja é calvinista, né? Antes... Não, aqui o pessoal chega e pergunta, essa igreja é reformada? E aí, né, eu não sei se a pessoa está falando tecnicamente sobre isso e tal. Aí sabe o que eu falo? Eu falo assim, nós somos soteriologicamente reformados, mas não escatologicamente reformados. Aí eu vejo se o cara entendeu o que eu falei, aí eu vi que ele está preparado, né? Senão eu aproveito isso para explicar e falar sobre o que é a nossa igreja, o que a gente crê, e principalmente o que é ser uma igreja bíblica. Então, existe nesse movimento de pessoas assistindo na internet uma grande quantidade de pessoas que acabam procurando igreja por causa dos vídeos. Nós temos sido bênção como igreja, a nossa igreja tem sido abençoada por essas pregações na internet. As pessoas vêm lá, né, têm contato com as doutrinas da graça e acabam chegando, então, nas nossas igrejas por conta disso, acabam procurando a nossa igreja. A gente tem uma certa presença web ali, nos divulgando como uma igreja bíblica, ou até, né, até certo ponto, como uma igreja reformada. Porque o que as pessoas estão procurando, quando estão perguntando uma igreja reformada, é uma igreja bíblica, né? Elas não estão aí, né? É aliancista, não é aliancista, isso para esse público não é o que eles estão pensando, né? Quando pensam em uma igreja reformada, se inscreve a tal confissão. Né? O irmão Marcos colocou aqui, eu gosto do termo conservadora. O termo conservadora seria o certo para descrever em muitos aspectos, mas não é necessariamente bem visto, assim, né? É um termo que o de fora ele olha para isso e pensa, então é uma igreja antiquada, quando não necessariamente, né? Ou uma igreja, o termo fundamental hoje, né? Falar de uso fundamental, costumes, né? Tradicional. É pedir para apanhar, né? Dizer que é fundamental, tu diz, tu é fundamentalista, então o cara pensa que é o Talibã da história aí, né? Mas o termo em si deveria ser usado, né? Não é problemático. Verdade. Pastor Thiago, dentro desse grupo de desigrejados, assim, o que a gente percebe, né? O que eu percebo? Existem aqueles que como tu falaste aqui ao longo aqui da nossa live, tem por detrás, né, uma reação pecaminosa, né? Um coração irado, um coração inconformado, um coração que precisa, até em alguns casos, né, de entender o Evangelho, realmente assimilar, né, o que é o Evangelho, o que é ser igreja. Né? Mas, assim, e naqueles casos em que há uma razão legítima para que a pessoa rompa com a igreja institucional, né? Quando ela fez parte de uma igreja que não era bíblica, que não era uma igreja saudável, ela se decepcionou. Nesse processo, ela se magoou, né? Ela tem feridas, né, no coração. Qual é o conselho que tu daria para uma pessoa hoje que está assim, desiludida com a igreja institucional porque ela fez parte de uma igreja e que não era espiritualmente saudável, biblicamente, doutrinariamente saudável? Qual era o conselho que tu daria para uma pessoa assim, desigrejada hoje, desiludida? Muitas vezes isso vai, eu estou falando em ira, né? Mas a ira pode ser uma ira justa também, né? Uma ira, por exemplo, contra a má doutrina. Então, algumas das pessoas que acabam chegando, elas se iraram contra uma má doutrina ou um mau procedimento dos líderes. Então, seria uma ira justificável, uma ira justa, que não deve dar vazão à ira pecaminosa, mas sim buscar a justiça, mas buscar a justiça de Deus e não a própria justiça, né? Então, o processo, por isso que eu falo muito de ira, porque faz parte de um processo onde a injustiça vai ser percebida pelo sujeito, o sujeito percebe, entende aquilo como injustiça, pode ser uma coisa realmente justa, só que quem vai avaliar isso é a Bíblia, né? Então, biblicamente, não é justo que seja se ensinando isso. Então, uma ira justa, biblicamente. Não é justo que o pastor proceda dessa forma, porque isso é uma forma não bíblica de agir, né? Então não deveria estar. Então, uma ira justa,
E a saída não pode dar vazão ao pecado, mas tem que dar vazão à justiça, né? Então a pessoa tem que vir a buscar a justiça, mas a justiça de Deus. Então, claro, procurar uma igreja saudável ou, né, conhecer cristãos saudáveis que vão ajudar nesse processo de restauração, de reestruturação e de apaziguar aquele que está machucado e ferido no coração, que muitas vezes trouxe ou a ira ou mágoas, e inclusive, né, lidar com essa, às vezes com pessoas que te fizeram mal no passado. Muito frequentemente a gente contrata a igreja de origem dessas pessoas, porque é muito frequente ter havido rupturas de relacionamentos, né? Então, houve ali uma grande briga, um grande conflito, e não quer dizer que a pessoa vai voltar para aquele contexto,